aquilo que a gente sempre ensina para vocês: onde há um sacerdote, há um caminho aberto para Deus. E bendito seja o Senhor, que todos nós somos reis e sacerdotes e podemos fazer diferença na vida das pessoas onde elas estiverem, independentemente da questão da religião. Então, graças a Deus pelo ministério do NE junto a esta família. Amém? E eu também tenho tido a experiência de dar a extrema unção também para a família da Iveta, que são todos muito católicos, né? Mas a hora que chega o momento da morte, quem está lá sou eu, né? E no caso do pai da Iveta, né, ela estava com o pai, ela percebeu que o pai ia morrer e me ligou. Aí eu fui correndo para o hospital, peguei os últimos momentos dele ainda consciente e orei com ele, aceitou a Jesus como Senhor da vida dele e dei a extrema unção. E depois de uns 30 minutos, eu estava lá ainda, chegou o padre, não é? E não deu a extrema unção, curiosamente, não é? Mas nem precisava, né? O que importava já tinha sido feito. Depois foi assim também no caso da tia dela, ela percebeu que estava morrendo, fui correndo lá, orei, acho que foi no mesmo dia, ela faleceu. E finalmente a mãe, que estava numa luta com a morte, uma coisa terrível. Aí ela me chamou, eu fui lá no hospital Yamada e fiz uma oração longa. Sabe quando você faz uma oração e você já evangeliza, já acalma a pessoa, e fiz esta oração e senti realmente que Deus estava ministrando a vida dela. E poucas horas depois ela acalmou, ficou quietinha e partiu, né? Então, essa é a diferença que faz a presença de alguém que tenha a Jesus. Não precisa nem ser pastor, basta ser uma pessoa crente, verdadeira, e que tenha um bom testemunho da presença de Deus e que tenha autoridade espiritual para, numa hora dessa, ministrar a vida de uma pessoa que precisa. Às vezes acontece que a pessoa precisa partir, precisa morrer e nem pode. Você sabe que tem pessoas que não podem morrer, porque se morrer, vai para o inferno. Então, se tiver um filho de Deus por perto que possa orar, dar testemunho de Jesus, tudo pode ser diferente. Amém? Glória a Deus pelo sacerdócio dos crentes. Aleluia. Nesse mês de julho, nós havíamos planejado que nós teríamos um mês dedicado à família, não é? E é o que nós vamos fazer. Então, nessas quintas-feiras, nós vamos ter estudos e temas relacionados à família cristã. E aos domingos, vamos ministrar sobre assuntos correlatos. E na próxima quinta-feira é dia de oração e jejum, e nós vamos dedicar o dia de oração e jejum às famílias da igreja. Amém? Nós vamos estar orando, jejuando pela nossa família, pelas famílias da nossa igreja. Amém?
Então, nesta noite, eu quero colocar para vocês alguns fundamentos, alguns princípios relacionados à família cristã. Então, hoje vou colocar alguns princípios gerais e depois, nas próximas quintas-feiras, na terceira e na quarta quinta-feira do mês, nós vamos ministrar sobre família também. Então, é muito importante nos nossos dias que haja uma restauração da família cristã. Porque há muitas pessoas que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, mas que ainda não possuem uma família cristã. E se você for visitá-las, você não vai perceber que Jesus Cristo está ali com aquela família. Então, a necessidade de um movimento espiritual de restauração da nossa vida pessoal, restauração do nosso casamento. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa ter um casamento cristão também. Jesus precisa ser Senhor do seu casamento. E, finalmente, Jesus precisa ser Senhor da sua família. Importa que aqueles que nasceram biologicamente dentro da sua casa, nasçam também espiritualmente e tornem-se filhos de Deus. Enquanto nós não temos famílias restauradas, nós não podemos pedir a Deus restauração da igreja, porque a igreja é o que são as suas famílias. Então, a espiritualidade, a piedade, a vida de santidade começa exatamente naquele lugar onde nós mais somos testados. E que lugar é esse? É a nossa família, né? Então, é que nem aquela metáfora, se nós carregássemos um termômetro espiritual de máxima e mínima, você sabe que existem termômetros que são usados em estações meteorológicas, por exemplo, e que eles registram a máxima e a mínima. Então, se nós pudéssemos andar com um termômetro espiritual de máxima e mínima, esse termômetro registraria as maiores temperaturas espirituais quando nós estamos na igreja. E ele registraria as temperaturas mais baixas quando nós estamos no lar. Às vezes tem irmãos que registram lá nesse termômetro imaginário temperaturas abaixo de zero dentro do seu lar, no meio da sua família, não é? E às vezes custa até acreditar que trata-se de um lar cristão. Não há sinais de vida nesse planeta, não é? Então, mas dentro da igreja existem sinais de vida. Então, meus irmãos, a igreja será restaurada quando os lares da igreja o forem. De maneira que durante esse mês vamos orar muito a respeito da nossa família e das famílias da igreja. É um momento apropriado para você passar a sua família, o seu lar a limpo, usando a expressão estudantil, não é? Às vezes a criança vai lá e faz uns garranchos e a professora vem com razão disso, você vai passar a limpo toda a sua tarefa, não é? Então, eu creio que às vezes o Espírito Santo chega para nós e fala, opa, você vai passar a limpo a sua família.
não é assim que você trata a sua mulher, não é assim que você trata os seus filhos, não é? Vamos passar a limpo a nossa família, o nosso testemunho como família cristã. Por que que a família é tão importante, tão fundamental no plano de Deus? Nós vemos lá no livro de Gênesis que tão logo Deus criou o homem e a mulher, ele os uniu em uma relação que nós chamamos de casamento. E logo a seguir, Deus deu orientações para a conquista do mundo. Ele deu então ordens para que nós dominássemos sobre todas as criaturas criadas. Então, a família é a base do plano de Deus para a conquista do mundo para Jesus Cristo. Amém? Porque a família é também a base de todo o sistema de autoridade que Deus criou. Você pode notar que todas as instituições da terra têm a sua origem na família. Então é a base de todo o sistema de autoridade. Uma sociedade é o que são as suas famílias. Por que que o Brasil tem tantos problemas? Porque as famílias dos brasileiros têm tantos problemas. Então isso se reflete em toda a nação. O mesmo se aplica à igreja. Igrejas com muitos problemas evidenciam lares com muitos problemas. Então, lá no lar, às vezes o relacionamento foi interrompido entre marido e mulher. E tem um princípio na Bíblia que diz que quando este relacionamento é interrompido também, as nossas orações são interrompidas. Então reflete-se na obstrução do relacionamento com Deus. Nuvens tempestuosas se formam no céu deste lar. Então, não podemos ter renovação na igreja se os nossos lares estão falhados. E o lar é exatamente o local onde os relacionamentos mais básicos ocorrem. As relações humanas mais básicas, mais fundamentais. E o lar é também a fonte dos conflitos mais comuns nos seres humanos. Acontece exatamente no lar, o ambiente da nossa intimidade. Então, quando os lares fracassam, a sociedade fracassa também. Os lares se desestruturam, o país inteirinho sofre as consequências, não é? E o lar é também o lugar onde bênçãos são transmitidas de uma geração para outra. Mas, infelizmente, o lar pode ser o lugar onde maldições são transferidas de uma geração para outra geração. Então, vejam a importância estratégica do lar. A estabilidade de uma família depende da estabilidade do matrimônio.
Então você não tem família enquanto você não tem um homem e uma mulher. Aí então, com a bênção de Deus, este homem e uma mulher, unidos por meio de uma aliança, que nós chamamos de casamento, eles têm uma posteridade, eles têm filhos, e então vão transferir bênçãos de Deus para estes filhos, se o casal for cristão. E, infelizmente, quando não cristão, transfere outras coisas nocivas para a posteridade. Mas então, a garantia de estabilidade do matrimônio está na palavra fidelidade. Deus diz através dos profetas: fidelidade quero e não sacrifício. Lá no livro do profeta Malaquias, Deus vem e fala energicamente com o seu povo contra a infidelidade, né? Contra a quebra da aliança. Então, nós aqui na igreja entendemos que o voto de fidelidade entre marido e mulher precisa ser refeito periodicamente. Então, às vezes, nós aproveitamos quando tem uma cerimônia de formatura, de um curso de casais, qualquer coisa assim, e muitas vezes nós fizemos isso. Fizemos uma revalidação do voto conjugal, né? Então, toda a família recebe as bênçãos da aliança que existe entre um homem e uma mulher. Amém? Glória a Deus. Quando uma família funciona dentro dos padrões da bênção divina, esta família passa a seguinte mensagem para o mundo. A mensagem de como pode ser o céu. Então, uma família feliz é como se fosse um fragmento da vida celestial sendo profetizada aqui na terra. Perfeita harmonia e mutualidade entre marido e mulher, e os filhos recebendo a ministração deste amor. Isto é como a vida celestial. Então, nada como a família pode demonstrar tão claramente como será a nossa vida na eternidade. Nada melhor do que o lar para demonstrar isso. Quando o lar não funciona, e quando então os papéis de homem e mulher não estão funcionando de acordo com a palavra de Deus, o que acontece? Acontece o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Os problemas dos dias de hoje são sintomas do que está acontecendo com as famílias, não é? Vamos dar um exemplo, não é? Aquilo que hoje em dia estão chamando de ditadura homossexual. E houve um boom da homossexualidade no mundo inteirinho, inclusive aqui no Brasil, né? Então, isso é um efeito colateral. Do que? Efeito colateral. Um efeito colateral e também um efeito geracional de um outro problema, que é a disfunção da família.
a morte do casamento e da família. Não é somente o problema da homossexualidade, é o problema também da criminalidade. Se você for fazer uma pergunta numa penitenciária sobre o pai daqueles detentos, você vai descobrir uma coisa muito triste, que a maior parte deles lá não tem pai, jamais conheceram um pai. É uma maioria no meio da população carcerária brasileira. Também o problema da homossexualidade. Em muitos casos, este espírito maligno golpeou a vida de uma criança sem pai, ou com o pai ausente, ou com o pai entregue à imoralidade, qualquer coisa assim. Então, é a disfunção do casamento que vai trazer os efeitos colaterais que nós estamos vendo no mundo. Quando a gente fala o problema da homossexualidade, é só a pontinha do iceberg. Nós temos que ver para baixo, vem a disfunção da família. Então, quando a família não vai bem, toda a sociedade colhe os frutos amargos. Vamos citar um exemplo interessante que eu ouvi na Universidade da Família, que a França não aprovou o casamento gay. E a gente pode pensar, seria por razões teológicas? Não. Por razões financeiras e sociológicas. A França é um país altamente secular, né? Seria de esperar que eles dessem todo o apoio à homossexualidade. Mas os franceses são inteligentes. Eles descobriram o seguinte, que a homossexualidade não dá certo, dá prejuízo aos cofres públicos, né? Causa um problema sociológico, né? Aí nós vamos ver aquele que era primeiro-ministro da Inglaterra, o David Cameron, que foi antes dessa atual primeira-ministra, né, Theresa May, e ele disse que os homens que abandonam a família, e que são muitos lá na Inglaterra, que eles deveriam ser criminalizados. Por quê? Porque eles estão dando prejuízos à nação. Portanto, eles deveriam pagar impostos, eles deveriam ser responsabilizados. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui em inteligência sociológica. Pessoas que não são crentes, não são pastores, e que eles estão percebendo que essas coisas estão trazendo malefício para a sociedade. E a sociedade sem Deus, as famílias sem Deus, não sabem como resolver esse problema. Então eu queria colocar aqui para vocês alguns pontos, né? Porque a Bíblia é um livro que tem as respostas para os nossos problemas. A Bíblia é um livro que tem soluções vindas de Deus, que foi quem criou a família, que foi quem criou o casamento. E, obviamente, quem criou alguma coisa tem competência para restaurá-la, para consertá-la quando ela está quebrada. Portanto, um lar que esteja centralizado em Cristo, vamos chamar
de lar cristocêntrico, é um lar que tem, não é um lar que não tem problema. Todos os lares têm problemas, todo casamento tem problemas. Mas uma família cristocêntrica, ela tem as respostas, ela tem as soluções. Amém? Agora, deixe-me fazer uma colocação. Há muitas famílias cristãs que não vivem como famílias cristãs. Já contei uma história engraçada para vocês, de quando os meus filhos eram pequenos, certa vez foram passar o dia na casa de um obreiro da igreja. E eles voltaram muito pensativos para casa, e aí a Iveta, sabe como que é mãe, né? Foi tirar deles o que é o pensamento sério deles, né? E descobriu. Aí eles se abriram. Ele falou, eles não são crentes, não. Né? Mas como? É presbítero na igreja. Não, eles não são crentes. E daí eles explicaram por quê. Eles ouviram palavrões, um xingando o outro. O chefe da casa, que deveria ser uma bênção de espiritualidade, né? Pelo menos o era na igreja, né? Mas lá xingava, né? E os meus filhos ouviram aquilo, nunca viram aquilo acontecer em casa, né? Porque lá na nossa casa nós nos convertemos mesmo, de verdade. E daí chegaram em casa e falaram, não, eles não são crentes. Então a criança logo vê a discrepância, né? E percebe que tem alguma coisa errada, não é? Então, muitos lares cristãos vivem muito aquém dos padrões bíblicos. E você sabe por quê? Porque não leem a Bíblia. Eu queria fazer uma experiência aqui com vocês nesse momento. Nós estamos em poucas pessoas aqui e eu não faria isso num culto de domingo, mas eu vou fazer agora, tá? Eu queria que você fechasse os olhos. Eu vou fazer algumas perguntas e não é interesse de ninguém saber o que se passa com as pessoas que estão do lado, tá? Portanto, vamos fechar o olho e eu vou fazer umas perguntas. É uma pesquisa, né? Quantos aqui leem a Bíblia diariamente? Levante a mão. Diariamente. Se não lê todo dia, não levante. Tá? Tá. Pode abaixar a mão. Outra pergunta aqui. Quantos aqui já leram a Bíblia inteirinha, de capa a capa? Levante a mão. Tá. Podem abaixar a mão. Quantos aqui gastam 1 hora por dia na presença de Deus, lendo a Bíblia e orando? Levante a mão. Tá. Pode abaixar a mão. Tá. Muito bem. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Né? Quantos leem pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia? Levante a mão. Tá. Pode abaixar a mão. Tá. Pode abrir os olhos. Eu fiz as perguntas só para ter uma ideia. Tá. Nós estamos vivendo um momento muito complicado no ambiente evangélico e que os crentes hoje estão lendo menos a Bíblia do que antigamente. Então, se nós não lemos a Bíblia, nós estamos fora do contato com as soluções para os nossos problemas.
Então, não absorvemos princípios eternos de Deus. E isso é o começo dos nossos problemas. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Existem certos fatos sobre um lar cristão, e o primeiro fato que eu quero que você saiba é que dentro de um lar cristão vivem pecadores. E é por causa do pecado é que nós enfrentamos problemas. Então nós temos falhas no relacionamento com o cônjuge, e nós temos falhas no relacionamento com os filhos, e nós temos falhas no relacionamento com Deus. Então, quando o nosso relacionamento com Deus é prejudicado, o nosso relacionamento com o cônjuge e também o relacionamento com os filhos começa a apresentar complicações. E nós diríamos então, mas os ímpios têm problemas também, e nós temos problemas, e qual é a diferença então? Ora, tem uma diferença fundamental. Você, que é um filho de Deus, você encontra a solução para os seus problemas. Seu vizinho, que não é cristão, não vai encontrar. Como diz o provérbio, ele está num mato sem cachorro. Você encontra a saída. Seu vizinho descrente não encontra saída. Então, nós temos problemas. Não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito. Nós temos a palavra de Deus. A Bíblia diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, se nós estamos seguindo a palavra de Deus, nós estamos operando a nossa salvação com temor e tremor a cada dia. Amém? O mesmo não acontece no lar daquela pessoa que não tem Cristo. Aí você perguntaria: pastor, eu pensei que eu já estava salvo, quer dizer, eu estou sendo salvo? Sim, esse é o conceito da Bíblia sobre salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos ainda salvos. Né? A salvação é algo que está se processando. Fomos justificados, isto é, livres da condenação do pecado pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Mas nós estamos sendo santificados. Estamos sendo livres do poder do pecado. Então isso está acontecendo agora. Eu fui justificado há 40 anos atrás, mas estou ainda sendo santificado. E um dia estarei livre da presença do pecado. Serei glorificado. Aí então a salvação está completa. Então o lar cristão é um lugar onde existem pecadores que estão operando a sua salvação, e a Bíblia diz que devemos fazê-lo com temor e tremor. Então, uma das coisas que o crente faz e que o seu vizinho ímpio não faz, é que o crente admite os seus pecados. O crente é capaz, ele é humilde o suficiente, se for submisso ao Espírito Santo, para chegar para sua esposa ou para os seus filhos e dizer: eu estava errado, por favor, me perdoe. Não é? Note bem, não é por favor me desculpe, é por favor me perdoe. Não é? Me desculpe é um eufemismo. Não é? A coisa certa é pedir perdão.
Então nós podemos encontrar em Cristo Jesus o perdão para os nossos pecados e a restauração dos nossos relacionamentos interpessoais. Amém? Então, desta forma, nós, como filhos de Deus, vamos substituindo pouco a pouco os padrões pecaminosos de comportamento, vamos substituindo por padrões bíblicos, por aquilo que a Bíblia está nos mostrando. Esta palavra padrão bíblico, né? Vamos usar aqui uma comparação com vocês, né? Aqui no Brasil nós usamos o padrão para medida, nós usamos metro, não é? Eu posso dizer aqui, esse templo tem 14 metros de largura, posso dizer tem 30 metros de comprimento, porque foi estabelecido um padrão para isso, né? Um modelo oficial de medida, assim como nós temos um modelo oficial de peso, né? que é o quilograma. Então, diferentes países têm diferentes padrões de medida para comprimento e para peso, e altura e etc. e tal. Então, quando eu falo em mudar os padrões mundanos para os padrões bíblicos, eu estou falando em que nós temos que nos colocar na forma da Bíblia. Nós precisamos nos conformar, tomar a forma daquilo que o Espírito Santo está ensinando na Bíblia. Amém? Então esse é um sério problema, porque a maior parte das famílias estão sujeitas a um processo chamado conformação cultural. Estão tomando a forma da cultura que está no mundo. E nós temos que tomar a forma da cultura que está na Bíblia. Por isso que eu fiz aquela breve pesquisa aqui para saber se vocês estão lendo a Bíblia ou não. Se vocês não lerem a Bíblia, terão problemas, porque vocês vão estar igualzinho os seus vizinhos que não têm Cristo. Hora que o problema chega, não sabe como solucioná-lo. Não tem como buscar a solução, porque estão vivendo fora dos padrões das Escrituras sagradas. Então, dentro de um lar cristão, as pessoas que estão vivendo ali sabem o que fazer com o pecado. Se a pessoa não tem a Cristo, não sabe o que fazer com o pecado. Então o pecado vai destruindo, ele destrói a relação conjugal, ele destrói a relação de pais e filhos, não é? Enquanto aqueles que têm a Bíblia são preservados, porque são ensinados por Deus a abandonar o pecado. Amém? Então a Bíblia, queridos irmãos, é o manual do fabricante. Vamos imaginar o seguinte: Deus fabricou, criou a família. E a Bíblia é o manual do fabricante, tá? Quando você compra um eletrodoméstico, não vem junto um manual? É certeza que vem. Vem um papelzinho de garantia e um manualzinho, não é verdade? Se você comprar um carro, lá dentro do porta-luva está o manual do fabricante. Se acender uma luz lá estranha lá no painel que você não sabe o que é, se você for no manual, está tudo explicado lá o que significa aquela luz que acendeu lá no painel do carro.
tem o manual do fabricante. Então nós temos um manual do fabricante. É a Bíblia, tá? Todos os princípios para fazer funcionar a família estão aqui. Estão também aqui todos os princípios preventivos contra problemas e estão também aqui os princípios terapêuticos para curar o problema quando ele apareceu. Tá? Então a Bíblia é o manual do fabricante. Agora, aí no mundo tem outras opiniões, outras soluções. Por exemplo, a psicologia vai propor soluções. E você precisa, então, não considero que seja errado você procurar uma ajuda psicoterapêutica, mas você deve buscar primeiramente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem princípios absolutos. E a psicologia, então, tem muitos princípios diferentes. Eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Jay Adams, que é um especialista em aconselhamento cristão, e ele contou uma história interessante. Ele disse que lá na cidade de Phoenix, no Arizona, lá nos Estados Unidos, fizeram um congresso mundial de psicologia. E conseguiram reunir lá todas as correntes diferentes, as centenas de correntes diferentes da psicologia. Estavam todos representados lá. Daí Dr. Jay Adams diz o seguinte, que no final de dias e dias de simpósio, de conferências, no final eles chegaram em um acordo. Eles chegaram num acordo que não estavam de acordo em nada, né? E aí ele faz uma pergunta, você que é crente, como você coloca a sua alma nas mãos de um povo tão confuso? Se você tem a Bíblia, que é uma fonte de princípios absolutos e eternos. Eu te pergunto, há quanto tempo existe a psicoterapia? Não quero com esse pronunciamento desabonar o trabalho de bons profissionais nessa área, principalmente cristãos. Mas eu te pergunto, há quanto tempo existe a psicoterapia? Alguém sabe? Não chega a 1,5 séculos. Surgiu no finalzinho do século XIX com Freud. Agora eu te pergunto, os princípios que estão aqui na nossa Bíblia, há quanto tempo existem? Na verdade, meus irmãos, eles são anteriores à Bíblia. Porque a inteligência que inspirou este livro é eterna. Então, a Bíblia não é nenhum livro novo, nem um livro antigo. A Bíblia é um livro eterno. Então, é uma fonte de autoridade sobre a nossa vida, inclusive em assuntos de natureza familiar. Então, resumindo, nós precisamos voltar para a Bíblia para termos a restauração da nossa família, do nosso casamento, da relação com os nossos filhos. Amém? E nas próximas quintas-feiras, depois da quinta-feira do feriado, nós vamos começar a trabalhar aqui com vocês a questão da relação com os filhos, de pais com os filhos. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre
isso. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Então, eu tenho um planejamento aqui, e depois eu vou também consultar o pastor Nê, para ver o que ele pode contribuir também, mas eu estou pensando no culto de domingo, pregar sobre família, no sentido mais genérico, sobre a questão geracional, e reservar para as 2 quintas-feiras que nós vamos ter ainda, para falarmos sobre de que maneira a Bíblia estrutura a questão do relacionamento de pais e filhos. Amém? Glória a Deus. Porque é uma coisa que interessa a todos nós. Porque você que já criou os seus filhos, quando você diz assim, eu estou com os filhos criados, aí chegam os netos, né, com tremendas carências, né, porque os pais de hoje, eles não têm os princípios que precisavam ter para criar os filhos. Então aí os avós podem ter uma influência muito importante se forem avós cristãos, no sentido de ajudar os pais a criarem os seus filhos, né? Então é assim que nós deveremos ministrar. Essas ministrações das próximas quintas vão ser muito importantes, principalmente para quem tem filhos, na fase em que eles precisam ser instruídos e disciplinados, tá? Nós vamos falar sobre isso. Agora você pode pensar assim, mas eu não tenho filhos ainda, por que razão vou me preocupar, não é? Não é verdade? A minha mãe conta uma história engraçada que ela leu em alguma revista, em algum livro, né, que o casal procurou o médico para dizer, olha, o meu filho está com 3 anos, eu preciso saber quando é que eu vou começar a educação do meu filho. E o médico falou, você está atrasada, devia ter começado quando escolheu o seu marido. Então, isso é bem verdade. Por essa razão, meus irmãos, a eleição do cônjuge deveria, para um filho de Deus, ser motivo de muita oração. Porque se você escolher, você que é solteiro, se escolher a pessoa errada, né, vai ter muito trabalho, né? Então, isso deve ser objeto de oração do crente. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar pelas famílias da igreja neste momento. Querido Deus e nosso Pai, temos olhado para a Tua palavra como um livro de soluções. Nós temos os problemas, Tu tens as respostas, as soluções para eles. Senhor, que Tu perdoes os Teus filhos que não recorrem à Tua palavra. Filhos desobedientes que multiplicam transgressões, abusos, pecados, porque não conhecem a Tua palavra. Ó Deus, converte-nos a Ti de todo o nosso coração. Transforma os nossos lares em igrejas do Senhor, em fragmentos do Teu reino aqui na terra, onde se possa testemunhar
as atitudes dominantes do teu reino. Amor, respeito, ó Deus, mutualidade. Deus eterno, que os filhos cresçam em um ambiente saudável, cresçam num lar cimentado com a argamassa da fidelidade. Ó Deus, perdoe aqueles lares cujas crianças estão sendo criadas em uma casa espiritualmente de pau a pique, Senhor. Sem cimento, sem segurança, sem estabilidade. Senhor, perdoa, tem compaixão, Senhor. Vem redimir os lares da tua igreja. Ó Deus, vem perdoar os pecados. Vem dirigir a vida dos teus filhos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Livra de todo mal, que as brechas sejam tapadas, ó Pai, que não hajam lares sem muralhas, lares de muralhas caídas, ó Pai. Que os teus filhos estejam nesses dias levantando as muralhas de seus lares, para que os seus filhos e netos sejam guardados em segurança e em paz possam seguir os princípios eternos da tua palavra. Ó Deus, edifica a tua igreja a partir dos lares, ó Pai. Senhor, que tu sejas amado, servido, obedecido e cultuado nos lares. Que a nossa espiritualidade não seja uma espiritualidade somente de aparência aqui no templo, mas seja uma espiritualidade verdadeira a partir do lar, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoamos nesta hora todas as famílias do teu povo nesta casa. Abençoamos nesta hora a geração dos nossos filhos. Que a tua bênção, ó Eterno, seja transferida a eles através da nossa geração. Possamos abrir a nossa boca e pronunciar bênçãos sobre a geração dos nossos filhos, e eles sejam abençoados e fiquem abençoados, e por nada neste mundo eles troquem a bênção dos seus pais pelas bênçãos enganosas deste mundo que nos cerca. Ó Deus eterno, trabalha nos nossos corações durante este mês. Dá-nos verdadeiro peso de oração pelas famílias. Dá-nos a tua palavra fresca, aquilo que precisamos ouvir. E edifica-nos como uma casa forte, onde tu és, Senhor. Pai bendito, por tudo, muito obrigado nesta noite, por esta chuva possamos prosseguir a nossa vida. Em nome